Fala, meus amigos, tudo bem com vocês? Começando mais um RuivoCast, terça-feira espetacular, assim como a vida, sempre espetacular. Hoje vamos falar aqui de empreendedorismo, né? Vamos falar de direito, vamos falar sobre advocacia, vamos falar com uma pessoa muito interessante, muito conhecida, muito amiga, que tem levado a advocacia com muita seriedade. O seu escritório já é um sucesso consagrado na cidade de Sorocaba. E nós vamos falar de alguns temas aqui, mas principalmente um que incomoda muita gente, tira a gente da expectativa, do plumo, o sonho fica meio balançado, principalmente quando atrasa a obra. E aí, já teve alguma obra atrasada na contratação de alguma construtora? Ele é especialista desse assunto e vai falar para a gente quais são as consequências, né, e os resultados mediante atraso de obra, como você deve agir para que nessas situações que prejudicam a sua vida, né, a sua família, a estrutura da sua família, você possa buscar os seus direitos mediante a justiça, porque tem lei para isso, certo? Está no ar o RuivoCast Empreendedorismo e você, é claro, é o meu convidado e minha convidada especial. Que alegria, até que enfim! Rodrigo Camargo Caloglian. Por que Caloglian? Caloglian porque eu sou descendente de armênio. Todo armênio termina em Ian. Você tem jeitinho de armênio mesmo, né? Tenho, né? Como que é o jeitinho de armênio? Eu não sei também como que é. Como é que é o jeitinho de armênio? Vê se acha algum armênio igual ele na internet e coloca aqui pra gente. Eu acho que, assim, tirando por mim, todo armênio é gente boa. Armênia é país ainda ou não? Armênia. Armênia é país? Você tem Mas vontade eu não- de visitar? Não. Eu não sou muito ligado na tradição armênia, eu não tenho muito conhecimento. Nada a ver? Não. Mas não. quem é? O pai ou a mamãe? Meu pai. Seu pai? Meu pai. Caloglian vem da Armênia, então Vem legal. da Armênia. E você é de Presidente Prudente? Sou de Presidente Prudente. Longe daqui? Longe. O que Mas você está eu fazendo aqui, então? Tenho amigos até hoje lá. O que você está fazendo em Sorocaba? Então, meu pai veio pra cá quando eu tinha acho que 3 ou 4 anos de idade, eu vim ok. novo pra cá. E aí a gente ficou por aqui, então na verdade eu sou muito mais sorocabano que com prudentino, certeza. né? Apesar de ter contato com pessoas lá ainda e gostar muito da região de Prudente. Quem nasce em Prudente é mais prudente? É prudentino. É mais prudente que os outros? Quem Não, nasce em não é Prudente? mais prudente. Não? Não é. Tem mais prudência? Não tem? Não, a prudência não tá muito ligada a isso, né? Não. Tá tudo bem com você? Tudo, graças a Deus. E você, Alex? Quem é você, Caloglian? O que é a vida, né? Quem é você? Eu sou uma pessoa que ama muito o que eu faço. Eu amo advocacia, amo cozinhar. Cozinha super bem. Você sabe disso, né? Que você já Muito bem. comeu algumas vezes em casa, já jantou algumas Tem vezes talento lá. para chefe. Sim, gosto muito. Mas eu gosto isso só como hobby, né? E é isso. Uma pessoa dedicada à família, aos Bastante. filhos. Você também sabe disso, né? Aham, sim, Esse claro. sou eu. Formado em Direito aqui na FADA. Sim, eu me formei aqui na FAD em 96, mas eu comecei a advogar só em 2000. Quem era você antes? Eu fui investigador de polícia. Quanto tempo? De 94 até final de 99. Em 5 janeiro anos. de 2000 eu pedi exoneração e pedi minha carteira da OAB e comecei a advogar. Aí tem que ter um pouco de coragem, né? Você sai de um CLT, que Tem. não é nem CLT, né? Tem outro nome que fala na polícia. Tem né? como Funcionário fala? público é aposentado. Hã? A estabilidade, né, do funcionário Habilidade, público. Funcionário público. Sim, sim. E aí, como que partiu essa coragem sua? Que Eu, na motivou verdade, você? eu sempre tive vontade, né? Quando eu entrei na faculdade, a minha intenção já era advogar. Nunca tive vontade de prestar concurso para delegado, nada. E aí em 2000, em 99 eu conheci um advogado, que é falecido hoje, mas foi o meu grande mestre, né? Que é o Quem? Mário Delcistia Filho, Nossa, o Mário um conheci. grande criminalista, né? Hoje a filha dele continua com o escritório, a doutora Daniele, que é uma excelente criminalista também. E ali eu aprendi, fui trabalhar lá como estagiário, né? Porque eu ainda não tinha carteira. E ali eu fui trabalhar com ele, fui aprendendo, fiquei poucos meses com ele. E dali eu já tomei meu rumo. Eu fui mais para a área civil, né? Mas a gente sempre continuou com uma parceria junto, a gente sempre trabalhou junto, ele me indicando clientes, eu para ele também. Alguns trabalhos fizemos em conjunto. E aí eu fui e comecei na advocacia sem ninguém da família, né? Não Ninguém era advogado? Não, ninguém. O que seu Foi pai o primeiro. fazia? Então, o meu pai foi jogador de baralho. Verdade. Verdade. Uma Meu puta pai profissão, meu. É uma puta profissão, né? Você tava Na verdade, contando que às vezes você ficava rico e outro dia tava pobre. é isso? exatamente. Foi assim a sua vida, quando Sim, moleque? foi assim.
Eram altos e baixos o tempo todo. Mas meu pai era uma pessoa muito inteligente, era uma pessoa que tinha uma conversa muito boa, muito esclarecido, um pai muito parceiro dos filhos, né? Uhum. Eu não tenho muito o que reclamar da minha criação, dos meus pais. Graças a Deus nos passaram bons princípios, né? E é curioso porque foi o jogo esteve presente na vida do meu pai, do meu tio, de toda a família do meu pai, né? Todas as gerações. Foi a nossa geração que encerrou esse ciclo. Então, é isso. E aí eu fiz direito na FAD, me formei sendo investigador, saí da polícia e comecei a advogar em 2000. Caramba. Antes de policial, o que se fazia? Eu já trabalhei com venda de PBX, eu trabalhei com o Joel Rainha Delfon, que é meu amigo até hoje, que inclusive num aniversário meu de 50 anos, você fez uma homenagem para ele muito bonita, né? Queria mandar um abraço para o Joel, inclusive, que eu devo muito a ele. O Joel sempre me ajudou muito. Por né? que ajuda? Sempre me ajudou em momentos difíceis da minha vida, que eu precisava de alguma ajuda financeira mesmo, né? Por exemplo, quando eu passei na segunda fase da OAB, eu precisava fazer um cursinho, né? Quem me deu de presente foi o Joel. O Joel sempre foi uma pessoa presente na minha vida, sempre torceu muito por mim. E, por ironia do destino, depois eu fui advogado dele, né? Consegui retribuir isso para ele à altura, muitas vezes também, trabalhando, prestando serviço para ele. E aí você trabalhou com ele, trabalhou com várias coisas, então? Até vendedor você foi? Sim, eu fui vendedor de PBX por muito tempo. Era fácil vender PBX? Não, era muito difícil. Eu vendia uma marca de PBX que chamava Multitel, que era aquele PBX que tinha aquele cabo grosso, lembra? Um cabo marrom. Sei. E depois virou Alcatel. E era muito difícil, porque a marca era uma marca muito boa, mas o preço era o dobro do primeiro concorrente que existia. Então o poder de argumentação e o conhecimento que a gente tinha que ter do produto era muito grande, necessitava de um conhecimento muito grande, né? Venda técnica, né? Sim, venda técnica. Então você tinha que vender o seu produto e de uma forma delicada mostrar a diferença do seu produto para o concorrente. Mas isso me trouxe, tudo na vida da gente é experiência, né, Alex? Então isso me trouxe muita experiência que eu aplico hoje no meu dia a dia como advogado, que é a clareza de eu explicar para o cliente o que eu vou fazer quando ele vai me contratar, como que vai ser a ação, o que pode acontecer, os caminhos que o processo pode tomar. Então, me ajudou muito a profissão de vendedor, eu trabalhei muito tempo com isso. Depois trabalhei também como investigador, que também me ajuda muito, né? Tudo é uma lição na vida da gente, tudo a gente traz aprendizado. É um tijolinho para crescer sua casa. Sim. Você está advogando há quanto tempo? Há 24 anos. E aí eu comecei a advogar em 2000 e nunca mais parei. Que maravilha, hein? Sim. E é um grande advogado. Obrigado. Você é um muito bom advogado. Obrigado. Muito inteligente, né? Tem um texto muito bom, tem boa defesa, bom argumento. E por falar em argumento, a gente sabe que no Brasil é um país onde nem sempre a lei prevalece, né? Porque, infelizmente, nós somos um país onde se dá um jeitinho para tudo. Sim. É o país do jeitinho para tudo. Felizmente. Tem diminuído em virtude da própria mudança de caráter do cidadão, né? Sim. Muitas pessoas boas, porém a maioria é de índole complicada quando fala em termos de negócios, né? E a gente sabe que o mercado imobiliário tem as suas construtoras boas, tem as construtoras mais ou menos, e tem as construtoras que começam uma vida de sonho de primavera e morrem no deserto do Saara. Sim. Né? Temos várias aí, o caso da CRB, por exemplo, que aconteceu esse tempo atrás. E os atrasos, eles são ainda muito rotineiros? É comum o atraso de obra? Alex, hoje não é tão comum mais como foi há algum tempo atrás. O que acontece? 2010, mais ou menos, por aí nessa época, era mais comum, porque as construtoras acabavam atrasando e as pessoas ainda não tinham tanto conhecimento dos seus direitos. Então, é aquele negócio, né? Quem for atrás e reclamar do seu direito vai ser indenizado. E pouca gente tinha esse esclarecimento. Hoje as pessoas já têm um conhecimento maior, a internet, apesar de já existir naquela época, mas hoje as informações são mais claras. Muito rápida também, né? Sim, muito rápido. Então hoje eu vejo menos atraso, mas ainda existem muitos casos de atraso. Inclusive, em alguns casos, os atrasos passam de 1, 2, 3 anos de atraso, né? Caramba! E aí esse atraso ele acaba ensejando alguns direitos do consumidor, que nem todas as pessoas vão buscar, mas existe o direito de reparação. Qual que é o prazo que o consumidor tem para pedir a indenização no atraso de obra e desde quando esse prazo começa a valer?
Esse prazo está sedimentado agora há pouco tempo, acho que faz uns 2 anos, pelo STJ, em 10 anos, a partir do momento que ele recebe as chaves. Aí tem 10 anos para reclamar. Tem 10 anos para reclamar do atraso da obra, pedir as indenizações, né? Caramba. E normalmente de cunho material, de direito material, e alguns casos, dependendo da situação fática, da situação em si, dano moral também. Moral também? Por que moral? Vamos imaginar uma situação. Você vai casar e você compra um apartamento que vão entregar para você em dezembro. Era para entregar em dezembro, por exemplo. Para entregar em dezembro. Aí a construtora, hoje as construtoras elas têm um prazo também 6 meses, reconhecido pela justiça de 6 meses, que é um prazo, que é aquele prazo que pode ter uma intercorrência do clima, né? De algum tipo de crise econômica, de crise de mão de obra. Então já existe esse prazo reconhecido, que é um prazo, como um prazo mais que suficiente para que a consultora possa cumprir com o prazo do contrato. Tá, então eu fui casar, eu já tinha colocado que era em julho, que era para entregar, pus os 6 meses de atraso, que é muito natural hoje, né? Você ia casar em dezembro, daí você... Não, mas tem os 6 meses, então vamos marcar o casamento para agosto. Aí você marca o seu casamento para agosto, você mora na sua casa com seus pais, ela mora na casa dela, com os pais dela, e aí vocês vão... Bom, vamos casar em agosto, vamos casar em outubro, que aí a gente pega o apartamento, arruma, deixa do nosso jeito e tal. E aí você se prepara para isso. Você vai, faz a festa de casamento, contrata a festa, contrata tudo, programa sua viagem, programa tudo. E aí chega em agosto, seu apartamento em julho, que seria o prazo, em junho, não está pronto, em julho não está pronto, em agosto não está pronto. Aí nesse caso, você casa, por exemplo, e não tem como ir para o apartamento. Você vai ter que pagar um aluguel ou continuar morando nas casas do seu pai, ou você vai para a casa dela, ou ela vem para sua casa. Às vezes ela está grávida, né? Isso é uma das situações que existem, né? Então, aí o juiz vai analisar esse caso específico para aplicar o dano moral. Então, o dano moral, no caso de atraso de obra, ele não é automático. Teve o atraso, se aplica o dano moral, né? Muito embora, a meu ver, deveria ser assim. Porque a frustração da expectativa de uma pessoa receber a chave do seu imóvel, ela é inerente à situação, né? Para mim, não precisaria ser necessário haver um outro fator, terceiro fator para que ensejasse o dano moral, né? Seria, para mim, o dano moral in repsa, que se fala no direito, que é o dano moral, se conclui o dano moral, né? Se presume, é uma presunção do dano moral. Certo. Alguns casos do direito se aplica a esse tipo de dano moral, que é o dano moral in repsa. Por exemplo, quando se fala da lei de propriedade autoral, né? Aí existe esse tipo de dano moral quando é descumprida essa lei. Eu entendo que nesse caso também deveria ser, mas a jurisprudência... Acho que é justo, né? Até porque a frustração é grande, a pessoa sim. ficar pagando aluguel, tem que morar com os pais constrangedor, né? Sim, mas não é entendido dessa forma. Então aí o dano moral é analisado a caso a caso. Mas isso só pode começar a valer depois dos 6 meses de prazo que elas têm, né? Depois dos 6 meses. Aí você pode entrar com... Sim, depois dos 6 meses. Mas e quais por exemplo, você fala assim, que nessas indenizações, o que pode ser pedido? Por exemplo, o pagamento do aluguel? A CRB, por exemplo, pagou aluguel para um monte de gente aí. Sim, aliás, não é comum que eles fizeram, né? Normalmente as construtoras não pagam, começou a ter o atraso, não chamam o cliente, começa a pagar. Às vezes, eu não estou por dentro muito do caso da CRB, mas pode ter sido até um dos fatores que contribuiu para, infelizmente, acontecer o que aconteceu. Vai demorar um pouco mais, porque né, eles ficam pagando um bom tempo o aluguel para o pessoal. Sim. Também nunca tinha visto esse caso? Não, eu nunca vi. Da construtora chamar e pagar, eu nunca vi. Eu já vi, né? O que a gente vê que é comum é a pessoa entrar com a reparação, com o pedido de reparação, e a consultora sendo condenada a indenizar a pessoa. Mas espontaneamente chamar os consumidores e pagar, eu nunca vi. Qual que é quais são as indenizações que ela pode pedir? No dano moral é muito vago isso, né? Então, veja só. Existem alguns aspectos que tem que ser analisado, tá? Então, existe um tipo de contrato que a pessoa faz, que ela contrata a construtora e o banco financiador concomitante. Então, ela vai lá no banco financiador e pega lá um empréstimo, um contrato de R$200 mil, tá? E a consultora pega com esse, várias pessoas. Aí, esse pool de consumidores aqui fechou o número de apartamentos ali.
a construtora vai começar a construir e o banco financiador vai liberando dinheiro para a construtora conforme o andamento da obra através de medição, certo? Nesse caso, conforme o banco vai liberando o valor para a construtora, o banco começa a cobrar a taxa de obra do cliente, tá? Essa taxa de obra, enquanto está tudo dentro do prazo, ela é considerada legal. Aliás, o tempo todo ela é considerada legal. Mas depois do prazo de entrega, que o banco só para de cobrar essa taxa de obra quando ele passa a cobrar a parcela efetivamente, especificamente. Que é depois da entrega da chave. Que é depois da entrega da chave. Você quer dizer que tem que parar com essa taxa de obra? Não, o banco não tem que parar. O banco tem o direito de cobrar. Mesmo atrasada a obra? Mesmo atrasada. Mesmo atrasada, porque não é o banco que deu causa. O que existe é a obrigação da construtora indenizar o cliente com essa taxa paga, além daquele período estabelecido em contrato, além do prazo de entrega, mais os 6 meses. Uhum. Então, passou disso. Quem fez esse tipo de contrato, que é entre consumidor, banco financiante e construtora, a taxa de obra tem que ser ressarcida para o consumidor, que é cobrada depois desse período de entrega, tá? Uhum. Quem tem que fazer esse ressarcimento é a construtora, não é o banco. Tá? O banco não leva nada o banco não leva nenhuma responsabilidade quando ele empresta o dinheiro, que ele é o financiador da obra? Ele tem responsabilidade junto com a construtora em relação à qualidade da obra e tudo mais. Mas essa taxa não. Essa taxa e indenização também não. Essa taxa, não, a indenização por atraso não. Essa taxa, ela é cobrada pelo banco como se fosse os juros daquele dinheiro que o banco está emprestando para a construtora e fazendo o imóvel. O banco está te adiantando os valores. Mas você entra com ação para parar? Não, não. Não, porque essa taxa ela pode ser cobrada. Entendi. Mesmo depois do período. Mesmo depois do período. Só que depois do período, se esses valores pagos a título de taxa de obra, a construtora tem que reparar o consumidor com esses valores pagos. Porque quem deu causa? A construtora. Entendi. Então, quando é esse tipo de contrato que é entre consumidor, construtora e banco financiador... Tá, você está dando um exemplo. Aí, no caso, exatamente. É a construtora que tem que pagar. Aí a construtora tem que pagar. Você paga normal a sua taxa de obra, né? Você paga normal. Depois você vai lá em juízo e fala, olha, eu paguei aqui durante 10 meses a taxa de obra depois do período. Então, esse valor que eu paguei, eu quero que a consultora me reembolse. Entendi. Então, a consultora, daí, nesses casos em que é feito esse tipo de contrato, a construtora vai ter que pagar 0,5% sobre o valor do imóvel ou o aluguel que você está pagando, né? Dentro de um valor razoável, lógico. Depende, né? Do valor do prédio. A taxa de obra, que foi pago no período que extrapolou o prazo de entrega, e os 6 meses, lógico, né? Então, tem que pagar isso. Esse é cobrado em todo financiamento? Todo tipo de financiamento? Não. Então, nesse tipo de financiamento, sim. Que é banco, quando você vai comprar um imóvel na planta e você assina com a Caixa já junto. Tá? Com a Caixa. Estou dando um exemplo da Caixa. Com o banco financiador. Né? Normalmente é a Caixa, mas existem outros bancos que também fazem isso. Aí, nesse caso, a construtora tem que indenizar o consumidor na taxa de obra que ela pagou para o banco do período a mais do que do que o prazo da entrega. E o 0,5% ao mês. Mas aí também tem que ser feito o seguinte cálculo, 0,5% ao mês. Quantos meses teve de atraso? Teve 1 mês de atraso. Então, você pode cobrar a multa do contrato, que é 2%. Você pode pedir um ou outro, ou a indenização de 0,5% ao mês, ou 2%, que é o contrato, que é a multa contratual normalmente aplicado nesse caso. 2%? Sim. Por mês? Porque é o que está previsto no Código de Defesa do Consumidor. Caramba, então seu apartamento é de 500 mil, o cara tem que pagar 1 milhão por mês lá. Não. Por exemplo, seu apartamento é de 500 mil, teve um atraso de 2 meses, então 0,5% vezes 500 mil dá R$2.500. 2 meses deu 5 mil. É melhor você abrir mão desse 0,5% e cobrar a multa de 2%, que dá 10 mil. O atraso passou de 4 meses, foi para 5 meses, você tem que abrir mão daí dessa cobrança, da multa. Porque os tribunais entendem que eles têm a mesma natureza jurídica, a indenização ou a multa. Tá. Então você tem que fazer um cálculo matemático para ver o que é melhor para você. Então, nesse caso, quando você financia lá na planta, lá com o banco financiante, o banco vai liberando o dinheiro para a construtora e fazendo a obra, a pessoa tem direito à devolução da taxa de obra, a esse 0,5% ou a multa, o que for mais vantajoso, né? E se tiver cobrança de IPTU já depois do atraso que não conseguir, porque uma coisa também é entregar
a obra. Outra coisa é concluir o prédio para a pessoa conseguir morar lá. Tá. IPTU, tudo que for pago, depois pode ser pedido a restituição para a construtora. E fale para uma coisa. Deixa eu só concluir para vocês entenderem a diferença. Se é um contrato que você vai fazer com a construtora, Direto com a construtora, direto com a construtora, e no final você vai fazer um financiamento, aí a construtora tem que te pagar essa indenização, ou de 2%, que é o valor da multa, ou 0,5% ao mês. Entendeu? Aí não tem a taxa de obra, porque não se paga a taxa de obra. Não tem banco no meio. Exatamente. O banco é só no final, caso o cara queira. Ele Exatamente. pega o banco que ele quiser daí, né? E fala-me, qual que é os reais requisitos mesmo, de fato, para a gente ter direito à indenização? Então, deixar bem claro isso. Nesse primeiro caso que eu falei para você, em que a pessoa vai e faz o financiamento no início da obra e o banco vai liberando, o requisito é só o atraso. Tem que pegar no dia de pegar o imóvel, pedir um documento da data que está sendo entregue o imóvel, né? E daí tem que juntar os comprovantes do pagamento da taxa de obra e tudo mais para você pedir indenização. Nesse caso, que a pessoa comprou um apartamento, chega no final, ela tem um saldo devedor lá de 200 mil, 300 mil, 500 mil, que ela vai obter um financiamento, certo? Para você obter o financiamento no banco, você precisa ter uma documentação, você tem que ter uma documentação da conclusão da obra, senão o banco não financia para você esse imóvel, certo? Nesse caso, você tem que documentar com a construtora o seguinte: eu estou pronto para obter o financiamento, você que não tem a documentação. Porque o ônus de se provar, apesar da inversão do ônus da prova... A construtora fala que o cara não estava faltando documento. O que os tribunais entendem hoje é justamente o quê? Ah, não, mas é que a gente não atrasou a sua obra, é que você demorou para financiar. Entendeu? Então, o ideal é que a pessoa do final de obra já esteja com a documentação tudo em dia. Esteja com a documentação em dia e documente através de um e-mail. Por isso que é sempre bom a pessoa ter um advogado para orientá-la. Documente através de um e-mail para a construtora: eu estou com a minha documentação em dia, hoje é dia tal, estou com a minha documentação em ordem. Não estou financiando, porque não estou buscando financiamento para quitar o imóvel, porque vocês estão atrasando a obra. Porque isso tem que ser usado no processo. Isso é muito importante. Presta atenção, você que está assistindo a gente aqui agora, olha aqui, você que está com financiamento em andamento, contratou o serviço de uma construtora, você está pagando para a construtora, está chegando no final de obra, dá um pulo no escritório do Rodrigo Caruglian, converse com ele, marque uma audiência e converse com ele para que ele possa dar tudo a justiça. Tá aí inclusive o Instagram dele, porque vocês tiram dúvidas com ele, faz uma pergunta para ele, por quê? Às vezes você gasta 300, 400, 500, 1 milhão num contrato de coisa, você paga uma consulta para o advogado, se você tiver tudo em ordem, ele vai te dar uma consulta, só orientação, nada mais. Sim. É claro que você que está com um problema de trás de obra, aí sim, né? Você tem que contratar o serviço dele mesmo para que ele possa mandar para frente isso aí urgentemente, porque existe muita jurisprudência no Brasil e ele tem muita experiência de vários casos, né? Muitos casos já ganhou nesse casos, né? Mas eu já vi casos de ter o atraso na obra e a defesa da construtora é essa. É ele que demorou para buscar o financiamento. Tá, mas você já tem os macetes lá para argumentar o cliente. A gente não sabe nada. A gente contrata um negócio e fica lá. O ideal é sempre que... É um mar de rosas e está tudo certo. O ideal... E outra, né? Esses contratos de compra e venda de imóvel são contratos de adesão. São contratos que já vêm pronto. Você não tem a possibilidade de modificar nenhuma cláusula, entendeu? Você já tem... É igual abaixo. Exatamente. Então, é sempre ideal, quando você vai adquirir um imóvel, você consultar um advogado. Você está fazendo um negócio com um valor relativamente alto. Você está dizendo, então, quem está com um contrato em andamento procura para poder ganhar, fazer as defesas, né? A orientação. E para quem vai fazer um serviço também procurar por orientação. Primeiramente, eu acho interessante procurar um advogado para que o advogado consulte a empresa que está vendendo, né? Porque, óbvio que às vezes a empresa pode ter uma ação ou outra, mas o advogado tem que entrar nessa ação, ver do que se trata, porque nem sempre também a construtora, porque está respondendo ao processo, ela é uma má construtora, é uma má empresa. Mas o advogado tem que entrar, fazer uma pesquisa, quem é que está te vendendo esse imóvel, né? Porque no estande de venda, qualquer empresa, qualquer lugar, as promessas de venda, elas são sempre Gente, grandes, não é isso. Todo mundo pode pegar gripe, depois pegar pneumonia e morrer. Sim. Viu? As empresas estão em pé, pode ser famosa, pode ser... Mas pode correr o risco de quebrar, sim. Pode quebrar, gente. Isso aí é uma coisa... É um risco. Sim, é um risco. Se você tem tudo que você faz, comprar a longo prazo, é um risco. Mas aí o que acontece? Você vai buscar
se assegurar em construtoras com mais credibilidade. Sim. E aí você assina contrato. Mas, mesmo assinando contrato, procura advogado, no caso, você pode até procurar o Caroglian, para orientar vocês, à medida que vocês ficarem mais seguros ainda em relação ao que estão pegando. Agora, quem tiver com a obra atrasada, corre já. Porque, mais uma pergunta de novo, a taxa de obra, ela é uma cobrança legal? A taxa de obra, ela é legal. Ela é legal, ela é uma cobrança legal. Não dá para ser discutido isso em juízo, de questionar, porque o banco está te cobrando a taxa de obra, tá? Ela passa a ser uma verba indenizável, mas pela construtora, não por quem está cobrando, que é o banco. A partir do momento em que essa cobrança é dado causa a essa cobrança pela construtora, que é a partir do momento que era para ter sido entregue o imóvel. Ela tem alguma outra condição de poder justificar mais tolerância em relação ao atraso, no caso da construtora? Não. São só 6 meses? Passou os 6 meses, ela não tem mais. A partir do primeiro mês, depois dos 6 meses, ela está em atraso de obra. Tudo que é pago em razão desse atraso, como por exemplo a taxa de obra, a IPTU, o que tiver, a construtora tem que indenizar. Gente, nós estamos falando aqui, eu queria até colocar o Paulo Henrique da Demicon, a Demicon que é a empresa de consórcio, você que também está querendo comprar uma casa, o consórcio é o melhor caminho, porque você faz um planejamento, vai pagando por mês, pode ter a sorte de ser contemplado via sorteio Loteria Federal, ou você dá um lance embutido, que é da próprio valor da carta, ou um lance que você tenha o dinheiro na conta. Por exemplo, você quer comprar um imóvel de 1 milhão, mas tem só 600 mil reais. Ao invés de você financiar esses 400 mil do banco, que é um absurdo, você compra uma carta de consórcio e esses 600 mil que você tem, você dá de lance. É muito provável que você vá tirar essa carta e fique com 40%. 40% é uma taxa bem pequenininha de 1,2 ao ano que eles cobram para poder financiar os 400 mil. Ou seja, não existe concorrência no mercado. A melhor forma de planejamento é a questão do consórcio. Está aí o Paulo Henrique, que inclusive é o meu consultor, está aqui por causa disso, que hoje eu tenho também a carta de consórcio de casa. Olá, Alex, audiência e amigos. Vocês sabiam que é possível obter altíssimos ganhos com a venda da carta contemplada? Isso mesmo. Um cliente que contempla uma carta, ele pode obter até 100 vezes o que ele já investiu naquela carta. Ficou com dúvida? Quer saber como faz isso? Me chama para a gente poder bater um papo. Tenho certeza que nós iremos fazer um ótimo negócio. Um abraço a todos. O que ele quis dizer aí é que se você compra uma carta de 500 mil reais e de repente você é sorteado essa carta, imediatamente você pode vender ela com um ágio de 20%, 25%, até 30%, dependendo da necessidade da pessoa. Então você pega 100 mil, 120 mil na carta. Às vezes compensa mais do que financiar. Não, compensa mais financiar, não. O financiamento é para quem está... o financiamento é para quem... financiamento não é bom em lugar nenhum, né? Sim. É matemática financeira, né? Financiamento não é bom em lugar nenhum. Agora, se você é um cara planejado, um cara tranquilo, você paga uma prestaçãozinha por mês lá de R$1.500, R$2.000 por mês, tem uma carta de 500 mil, e de repente pode ser sorteado. Ou quando você quiser, dá um upgrade na obra da sua casa, fazer uma casa, quero reformar a minha casa, mas estou sem essa grana, não estou a fim de tirar esse dinheiro do banco. Entra lá no consórcio. Daqui a pouco você pega, ao invés de pegar os 500 que você vai gastar na obra, você pega 200, dá lance, e pega 400 mil e faz a reforma. Ainda tem 300 no banco. Então é essa a ideia do consórcio, né? Então o consórcio, para quem entende de planejamento e quer ter segurança a longo prazo e juros baixos, o consórcio é a melhor opção que tem no Brasil, não tenha dúvida disso. Mas, então quer dizer que a construtora... Aliás, vocês podem seguir o Instagram do Rodrigo Caroglian, né? O Rodrigo é um advogado especialista na área civil, né? Com forte dedicação nessa questão dos atrasos de obra. Ele pegou esse nicho de mercado do Brasil e vai muito bem, porém ele não é só advogado disso, né? Não. Ele é advogado, ele é um... A gente dá consultoria para empresas também. Tem várias coisas que o escritório faz, né? Tem um corpo jurídico. Direito do consumidor, a gente trabalha muito com... Tem contrato de empresa, de parceria com empresas, né? Você tem lá, né? Então é um escritório de 24 anos e tem um corpo jurídico de excelência na cidade de Sorocaba, né? A família Caroglian. Caloglian ou Caroglian? Caloglian. Caloglian. É armênio mesmo. Armênio mesmo. Perfeitamente, né? Você estava dizendo sobre essa questão do atraso de obra, quem que fica responsável, né, no caso, pela taxa de condomínio e IPTU? Quando atrasa? Num primeiro momento... Não tem condomínio quando está atrasada a obra? O IPTU, ele pode ser cobrado tanto contra o promissário comprador, né, que é o consumidor, quanto pela consultora. Normalmente se cobra do comprador. Aí ele tem que pagar e ele pede o ressarcimento disso também.
quando lhe é cobrado esse valor. Mas para pedir ressarcimento tem que entrar na justiça. Não adianta bater no escritório da construtora que ela não vai dar o dinheiro pro cara. Na justiça. Normalmente, sim. É rápido. Na justiça é isso? Então, Alex, aí depende muito da postura jurídica de cada construtora, né? Então tem construtora que já vem, já faz um acordo, já resolve. Tem construtora que não, que demora, recorre, daí utiliza de todos os meios legais de recurso, né? Todos os meios processuais. Quanto tempo demora essa ação? Se for uma ação em que, né, assim, normalmente leva uns 2 anos, se for uma ação em que tenha uma postura de se chegar a um consenso, certo, né? Pela consultora, 2 anos. Mas se a consultora insistir em um litígio mesmo, daí pode levar 4, 5, 6 anos. Ou seja, não pode ter pressa. Não pode ter pressa, mas esse valor vem com atualização monetária de 1% ao mês, né? Com correção de 1% ao mês, mais atualização monetária. Então esse valor às vezes dobra, triplica pela demora. Qual que é a média de atraso que tem hoje no mercado? Aqui de Sorocaba, por exemplo, que você convive. Alex, tem bastante casos acima de 6 meses do prazo? Tem casos aqui que ele passou mais de ano. Tem casos que às vezes leva atraso 1 mês ou 2, mas eu conheço casos aqui que teve mais de 2 anos de atraso. Ah, teve mais de 2 anos. Então não é tão incomum esse negócio de... Não é. E assim, existe também uma responsabilidade objetiva da construtora, né? Por exemplo, se a obra é embargada por alguma razão, a construtora tem que indenizar da mesma forma. Depois ela vai buscar indenização, reparação do que ela teve que reparar para o consumidor contra o terceiro que causou algum prejuízo para ela nesse sentido. E quando, por exemplo, a construtora vai lançar um empreendimento, depois não dá adesão suficiente, aqueles que compraram ficam a ver navios? Não ficam a ver navios. Mas quando aí... o cara tem devolve, é estelionato isso. Não, é estelionato. Mas isso daí, hoje em dia, eu também vejo muito pouco caso assim. O que eu acho que a gente tem... Você sabe, né? Porque tem que ter uns 45%, 50% vendido para o banco aprovar o financiamento, né? Sim. Não é assim que funciona? Sim, tem uma quantidade mínima para o banco aprovar. O que eu ia falar disso para você é o seguinte: a pessoa quando vai comprar, por isso que é importante consultar um advogado. Para o advogado pesquisar quem é essa construtora, se essa consultora tem, qual o tempo que ela tem de mercado, se ela já teve algum empreendimento feito, entregue. Então o advogado tem meios de fazer essa pesquisa para o cliente, falar, aqui é um empreendimento seguro para você adquirir seu imóvel. Como você disse há pouco, né? A gente não sabe o dia de amanhã. Uma consultora hoje que é super fortalecida, amanhã pode ter problemas. Mas, via de regra, a gente consegue fazer um estudo para minimizar esse risco para o cliente. A gente, que eu digo, não eu, qualquer advogado que atue na área tem condições disso, né? E isso é muito importante, porque o cliente está fazendo um negócio com um valor que é o imóvel, né? Às vezes é o bem da vida dele, é o lar dele, e ele tem que tomar um certo cuidado. Tá, o atraso, ele de certa forma, a pessoa, tudo bem, ela tem o direito lá, e é uma coisa assim muito revelada, porque atrasou é prazo, né? Então, é entregue em março e só está entregue em dezembro, o cara tem 7, 8 meses de atraso e existe mesmo. E quando o cara entrega a obra mediante aquilo que ele tinha combinado com os produtos lá na... Vocês me perguntam, eu estou com o nariz trancado? Eu vou precisar de papel, por favor. Por causa de uma gripe que eu peguei no fim de semana. E aí a construtora não entrega aquilo que está combinado de piso, de louça, metal, teto, esquadria, porque tem gente, tem como não dá pra você, viu, filho? Então, mas se ela não entregar, Deus continua... entrega o diabo. Não, entrega, Certo. só que o material não é daquela qualidade. Você tem 2 possibilidades. Ou você não aceita a entrega e diz que não está sendo entregue da forma como foi contratado. Mas tem que ser na hora também. Sim. Depois ela precisa reclamar. Sim. Por isso que tem as vistorias, né? Normalmente, antes da entrega, a consultora faz as vistorias, para você já pontuar o que não está de acordo, né? Ou você recebe daquela forma, você adequa da forma que tinha que ser, e depois você pede a reparação material disso para ela. E pode pedir depois? Pode pedir. Pode pedir. Esse caso não é muito comum? Não é mais agora. Não vejo muito caso desse, Alex. O problema maior mesmo é o atraso. Às vezes a consultora terminou o prédio, os apartamentos, mas não terminou a área comum do prédio, então não tem como, né? Continua sendo inviável a moradia. Né, também acontece entendi. isso. O cara quer entregar o prédio e não terminou. Exatamente. Eu já vi casos assim, de não concluir totalmente a área comum, né? Então, também viabiliza a moradia. Mas o mais comum mesmo é o atraso na obra mesmo. Perfeitamente. Rodrigo, se você fosse comprar um apartamento hoje, chegou em Sorocaba, você é advogado.
Você chegou em Sorocaba, não conhece ninguém, certo? Certo. Tá aqui na cidade de Sorocaba. Chegou com a sua esposa, linda, com os seus filhinhos, bonitinho, tá morando de aluguel e vai querer comprar. Tem uma grana que quer comprar um apartamento. Só que vai financiar uma parte, sei lá. Certo. Quais são os seus passos? Os meus passos primeiro era conhecer as construtoras que tem na cidade. Não conhece nenhum, você não conhece nenhuma. Então, tentar conhecer, saber, me inteirar das construtoras, consultar um advogado para saber o histórico dessas construtoras. E aí, com a orientação de um advogado, eu adquiriria um apartamento. Se eu fosse comprar um apartamento hoje, eu em Sorocaba hoje comprando um apartamento de médio padrão, médio para cima, né? Que a gente tem mais conhecimento, eu compraria um apartamento da construtora Planeta. Da Planeta. Da Planeta. Você não tem uma reclamação. Nunca tive nenhuma ação contra a Planeta, nenhuma. Olha. Nenhuma. Zero. Nunca tive, nem de nada, de atraso, nem de pós-venda, de problema, nada. Nunca tive. O Planeta está 10 anos no mercado aí. Mas... eu advogo bastante nessa área, nosso escritório faz bastante trabalho nessa área desde 2013. Que interessante. 11 anos que a gente, além de outras coisas, atua nessa área, né? E eu nunca tive nenhuma. Tem outras também que não, né? Mas que eu me lembre assim. A mão que balança o berço. Daqui. Você viu a cabecinha dela? Que eu vá te falar assim de pronto, que eu tenho certeza é. A Planeta, então, é uma boa opção. Sim. Nossa, que merchandise agora, hein? Não Ricardo, é merchandise. Mas não, falando a verdade. Mas é falar a realidade, né? Falar a realidade, que é o que a gente vive. Coloca a propaganda do Shopping M. Fala do Shopping M que você comprou aqui agora, tá aparecendo imagem. Comprei essa semana a gente está fazendo uma reforma no escritório. Fez o planejado, então. Compramos todo o planejado aqui. Fui muito bem atendido pelo Alexandre. Tudo de altíssima qualidade, atendimento top. Fora o pão de queijo, né? Que serve à tarde. Eu falei que eu vou passar todo dia aqui ver meu projeto, como está andando agora. Eu sei, do jeito que você é capaz que passe. Você gosta das coisas? Mas foi muito bem atendido. E os muito móveis bem. também, a Suzy é maravilhosa. O Alexandre me atendeu muito bem. Os móveis soltos. E também peguei as cadeiras aqui do escritório, né? Que bom, vai ficar bonito o escritório. Vai ficar bonito. Vamos ter uma festa de lançamento do escritório. Vamos ter uma inauguração logo. Reinauguração, né? Logo. Agora que você tá mais bonito com esse cabelo. Pois é. O cara tá parecendo um artista pois agora, é. né? Ficou bonito o seu cabelo. Parabéns. Tá bonito. Vocês eu tava vendo o post do Cid Moreira, cara. Você viu? Não vi. O Moreira tá com 97 anos, né? Sim. Ele tava no meio das plantas lá, com o chapéu longo na cabeça. E a voz é... Mesmo. Bom dia. Lúcido, né? É lúcido. Ele fala, bom dia, olha o sol, que coisa mais linda de hoje nesse sábado. Tava lá, 97 anos. Tá inteirão. Tá inteirão, né? Quem sabe a gente vai chegar lá, né? Agora você vai chegar com cabelo, inclusive, né? Sim, agora com cabelo. Esse cabelo não cai mais? Esse não cai mais. Que maravilha. Eu espero que não, né, Alex? Ficou muito bom o seu cabelo. Obrigado. Parabéns, né? Ficou muito bom mesmo. Funciona. Hoje em dia a tecnologia é pra tudo, Sim. né? Pra tudo, né? Sim. Rodriguinho, super obrigado pela sua participação aqui, né? O Caroglian, advogado, já advogou para mim, é um cara muito bom, muito sério, né? E ele compra a causa do cliente, isso que é legal. E ele, né, briga até o final, então isso traz não é um advogado, sabe? Só que ele se emociona, ele vai para cima. É bom e não é bom para você também como profissional, né? Porque tem hora que também que você absorve muito o problema do cliente, né? Os meus filhos falam isso para mim. Você se envolve demais nas causas, mas é meu jeito e eu vou para casa, eu fico pesquisando de madrugada e lendo e achando soluções, tentando, né, buscar soluções para tudo. Eu sou bem proativo na advocacia, mas eu amo advogar. Amo minha profissão. E engraçado, né, Alex, que eu queria fazer odontologia. Ah, é? Agora você contou o que você quer fazer. Sim, eu nunca te falei isso. Não falei aqui. E não fiz por condições na época mesmo financeiras, né? Odontologia era uma faculdade muito cara, mas mas na época era. E graças a Deus que eu escolhi direito porque é uma profissão que eu amo. Eu tenho um senso de justiça, eu busco pela justiça sempre, né? Meu senso de justiça é muito grande, né? Então eu agradeço a Deus por ter escolhido a profissão certa. Porque a gente, quando vai escolher a profissão, a gente pode errar, né? Pode. Lá atrás, a gente é novinho ainda, às vezes a gente se ilude com a profissão pela aspecto financeiro só da profissão, do status da profissão, né? E às vezes você erra, pode acontecer. E graças a Deus que por um acidente de percurso, porque não era direito a princípio que eu queria fazer, e eu fiz e me apaixonei e estou até hoje na advocacia.
Tenho 2 filhos que trabalham comigo, que já são formados. João e... A Bia e o João Gabriel, que me ajudam bastante. Tem a Tabata, que está lá comigo hoje também, que já está se formando esse ano, que me ajuda. Legal. Tem a Laís, que sem a Laís lá a gente também não conseguiria fazer tudo que a gente faz com tanto primor, né? E a nossa equipe. Vamos lá. O Ricardo ficou quanto tempo com você? O Rica ficou comigo 15 anos. E o Rica foi para... Ele e a esposa dele, a Valéria, eles foram para uma área do direito bem específica, uma área bem interessante, que eles cuidam de causas de funcionários públicos, né? De direitos de funcionários públicos. Eles estão indo muito bem. Legal. E o Ricardo é uma pessoa maravilhosa. Você conheceu o Ricardo, né? Conheço. Muito bom advogado. A quem eu tenho muita gratidão, e eu sei que é recíproco, que ele também por mim, eu por ele. Foi um casamento de 15 anos que foi maravilhoso. E é engraçado que muitas vezes alguém pergunta, mas vocês não são mais sócios? O que foi que aconteceu? Não aconteceu nada. Cada um tomou o seu caminho, né? Foi para um caminho melhor. Mas nós somos amigos até hoje, trocamos indicação de clientes, né? Sempre tem cliente chegando no escritório indicado pelo Rica, porque ele não atua mais no que a gente faz. E ele está lá, feliz da vida também, tocando o escritório dele também. Um abraço, Rica. É aqui que eu olho? É. Rica, um abraço para você. Olhou direitinho para Mas ele é um cara maravilhoso, o Ricardo, né? O Ricardo é uma pessoa que tudo que ele pega para fazer, ele faz com muito amor e da melhor forma possível. Obrigado pela tua presença. Um beijo para Marilda. Obrigado. Marilda estava linda sexta-feira, hein? Sempre, ela sempre né? Tá linda. Sempre. Mas estava diferente sexta-feira. Viu? Um beijo para ela. Parabéns. Vai mandar um beijo pro Enzo, vai ficar bravo. Enzo, um beijo para você, filho. Te amo. Isso aí. Rodriguinho, obrigado, querido. Obrigado pela tua presença, pela sua energia boa aqui, viu? Obrigado você, Alex. Você Foi um prazer. Você dá para um bom cozinheiro, não dá? Eu cozinho sem dar mesmo. Mas eu gosto bastante da culinária. E você sabe, né, que eu invento uns pratos e vivo postando aí também. Ah, mas o que você cozinha é bem bom, é bem bom. Ontem eu fui na casa do seu irmão, levei um prato lá pra gente O que comer. você fez, mano? Ontem eu fiz um creme de mandioca com catupiry, creme de leite e bacon. Ficou muito bom. Nossa, plena A segunda-feira. gente vai inventando. Mais um pratinho pequeno para cada um, só pra gente matar a vontade. Tomaram vinho. A gente tomou um vinho, um pratinho de O caldo. Paulo tá indo pra Europa essa semana, né? Tá indo hoje, amanhã. Amanhã? Amanhã. Já foi? Então Meu já foi. Deus do céu. Foi um prazer ver você. Vamos torcer para que ele traga uns vinhos pra gente tomar agora. Ah, né? vamos ver. Acho que acredito que pra onde ele vai, não sei pra onde vai, a última estada dele, né? Sim, Foi Portugal, ótimo. sim. Vai passar pela França. Falei para ele, pega um francês lá pra gente tomar. Delícia, né? Gente, eu conversei com o Dr. Rodrigo Camargo Cagloglian, advogado da área civil, né? Com especialização aí em questões daí também de construtora, com atraso de obra. Então fica a dica para você que vai comprar um apartamento, consulta advogado. A consulta não é cara do advogado, você vai, mas o risco é muito menor. Sim. Não se empolgue na hora de falar com o corretor ali, sabe? Falou com o corretor. O corretor também dança, né, nessa história, não? Não. Não? Corretor não. E aí você, antes de comprar... Normalmente não. Consulte o advogado para você saber o que você está comprando. Às vezes você está levando um nabo, meu amigo, um sonho que você quer construir, chega lá no final, a coisa não anda. Corre o risco, inclusive, de não pegar o apartamento, como muitas e muitas pessoas já tiveram esses problemas, tá bom? Segue o nosso canal, Sim. Alex Ruivo, todos os dias aqui trazendo a melhor informação que possa transformar a sua vida. Prazer ter você na nossa companhia, muita luz e paz, uma vida presente, e que é isso. Faça a coisa acontecer, realize o seu sonho, principalmente da casa própria, né? Isso aí. Que é tão bom, né? Isso aí. Parabéns e sucesso. Obrigado, Alex. Tamo juntos. Obrigado pelo carinho. Até amanhã.